Olá, mulherada! Meu nome é Sabrina. E o meu é Luana. E nós somos o Mulherada Podcast! Bom, antes da gente iniciar a nossa conversa e contar sobre as nossas convidadas, a gente quer falar um pouquinho quem somos eu e a Luana, para que vocês conheçam, né? O que a gente faz da nossa vida além agora do podcast. Lembrando que hoje é a nossa estreia, né? Então a gente tá meio que se adaptando a tudo assim. Sejam pacientes com a gente. Bom, eu sou a Sabrina, eu sou fotógrafa, eu tenho um estúdio aqui em Lages e eu trabalho especificamente com o público feminino, e porque eu sempre quis unir a fotografia a resolver problemas das mulheres com seus corpos, então eu trato muito de autoestima dentro da fotografia e eu sou resumidamente isso, gente, meu trabalho. E você, Lu? Eu sou a Luana, então, tenho 33 anos e sou empresária. Eu tenho uma mecânica, acreditem, gente, uma mecânica. Uma mulher tem uma mecânica de carro, tá? Então, se precisar, levem o seu carro na minha mecânica. E antes você era? E antes eu era professora de polidense, gente, mas por causa da correria eu tive que deixar o estúdio. Um passado muito importante que fez nós. Mas exatamente, foi um ciclo bem importante na minha vida e infelizmente ele teve, né, que dar uma pausa. Não sei se chegou ao fim, né? Sim. Dar uma pausa. Vamos continuar de Com um certeza. jeito ou outro. E pra escolher quem viria nesse primeiro episódio, tem muitas mulheres nessa cidade que a gente quer trazer pra cá. Mas a gente conseguiu conciliar duas pessoas muito legais e que foi, assim, uma das primeiras que veio na nossa cabeça e que são a Mayara Figueiró e a Ana Lopes! E Sejam agora... bem-vindas, meninas, ao nosso Obrigada. primeiro podcast. Obrigada. Quero que agora vocês se apresentem pra nós. Então, vou começar, né? Vamos uma por uma aqui. Ana, quem é você no meio da mulherada? Meu nome é Ana Luísa Lopes Omizolo, mas todo mundo me conhece com Ana Lopes. Eu sempre digo que, na verdade, eu tenho duas personalidades, né? A Ana Lopes, que é a face empresarial, né? Que trabalha, que todo mundo vê nas redes. Mas também tem a Ana Luísa, que é a mãe dos gêmeos Pedro e Eduardo. E você, Mai, quem é você no meio da mulherada? Eu sou a Mayara Menegasso Figueiró, mais conhecida como Mai Figueiró. Caí de gaiato, digo, nessas mídias digitais, né? Então, comecei a trabalhar com o Instagram meio do nada, no meio da pandemia. E permaneci aí. Hoje, estudante de jornalismo, gosto muito da área de comunicação. Fugi muito da parte da moda, assim, fugi bastante, mas não teve escapatória. Hoje é uma das minhas áreas. Você ainda trabalha dentro desse nicho, ainda sempre Sim. tá dentro. E quem não conhece a Mai, né, gente? Eu digo que eu sou da... famosa no meu bairro, mas tudo bem, né? Ai, meu Deus. Não. E isso acho que foi uma das coisas que a gente pensou sobre vocês duas, que as duas, querendo ou não, né? Tem a moda como, né? Que junta as duas. É uma coisa que a gente quer muito conversar aqui com vocês sobre moda, claro, várias outras coisas aí que vierem no assunto. Mas a Ana, principalmente agora no momento, está fazendo muitas entrevistas. Tá Não, eu tô louca pra perguntar tudo sobre aquele texto, gente. Meu Deus do Você já céu, quero saber várias tudo. vezes, mas você vai contar mais uma Exato. vez. Não tem problema, o texto já tá decorado. Mas, Ana, você começou na moda por conta da sua família, por conta de você querer trabalhar com isso? Como é que começou? Na verdade, a minha inspiração para trabalhar com moda vem do meu avô, né? A minha mãe trabalhava fora, meu pai também, então eu basicamente ficava na casa do meu avô. E meu avô teve várias profissões, ele era um homem preto, que não tinha muitas condições de vida, teve vários trabalhos, teve que trabalhar desde muito cedo, sendo que ele tinha apenas o ensino fundamental, né? Então, ele teve que começar a trabalhar muito cedo para poder ajudar no sustento da família. Então, ele teve diversas profissões. Mas a que ele mais amava era ser alfaiate, né? Então, eu me criei dentro da casa do meu avô. Ele tinha uma sala que tinha as réguas de modelagem, as máquinas de costura. Então, para mim, foi muito natural, assim, conhecer a moda, né? Eu era muito curiosa.
Depois disso, veio minha adolescência, né? E eu queria muito ser psicóloga, porque eu era muito fã da Sandy. E eu tinha essa divisão no meu coração, assim, porque eu também gosto de ouvir muitas histórias, né? E de alguma forma tentar ajudar as pessoas, né? Então, eu acho que foi um coraçãozinho ali meio balançado, né? E aí, a minha mãe foi professora, por muito tempo, né? 25 anos. Depois ela se aposentou, mas a gente precisava de mais uma renda na nossa família, porque eu e minha irmã, a gente estudava, né? E uma família com 2 meninas. Sim. Meninas, né? Meu Deus, A gente sabe que gasta bastante, então eu e minha irmã, a gente dançava no balé, na época o Real Balé Diocesano, onde é o Bom Jesus, e a gente dançava ali e a professora Marisabel convidou minha mãe para fazer o figurino do balé, porque todo ano, final do ano, tinha uma apresentação muito bonita e que enchia muito o Salão Nobre lá do Hoje é Bom Jesus. E daí minha mãe foi convidada. E aqui em Lages não tinha essa onda da costureira, né? Hoje a gente tem bastante empresas aí focadas em vestido de festa, né? Sim. Mas antigamente não tinha, então foi uma porta pra minha mãe começar Como é que a tua trabalhar. família foi pioneira na área, na cidade? Foi umas. Tem a Dona Lourdes também começou quase no mesmo tempo que ela ali. Uhum. Depois disso, minha mãe começou a ter procura e ela abriu um ateliê que era perto do Facvest, era numa garagem junto com uma costureira e a partir dali ela começou a construir a marca dela, né? A Berenice Omizolo na época. E eu era muito pirralhinha ainda, né? Na escola eu nunca fui uma criança muito estudiosa, confesso. Não parece mesmo. Mas eu gostava muito de desenhar, sempre gostei. Então, nas aulas, ou eu tava dormindo, porque eu gostava de ficar a noite acordada, ou eu estava desenhando. No meu terceirão, era para eu reprovar em geografia. E aí a professora Eneila, que era a nossa professora regente, no conselho de classe, falou: gente, pra que reprovar se ela quer fazer moda? Não tem nada a ver com geografia. E daí me passaram, né? Me passaram de ano, no terceiro ano. Boa, né? E logo em seguida já passei pra fazer moda em Balneário. Eu confesso que a faculdade em si, pra mim, não foi uma coisa muito nova, não era uma novidade, porque já estava no cotidiano, né, da minha família trabalhar. Sim. Quando eu era pequena, a minha mãe fazia o carnaval do Clube 14, do antigo, né? Sim. E eu lembro que a gente virava noites, assim, fazendo franja, fazendo bordado. Eu, ela e meu pai ouvindo Band FM. E eu tenho essas memórias afetivas, assim, dentro do meu coração. Legal, Primeira peça que eu fiz de costura, como uma brincadeira, foi com meu avô também, né? Então, tudo isso foi guardando dentro do meu coração, e daí no momento realmente de escolher que faculdade que eu iria prestar seria a moda. Então, cheguei na faculdade, daí já sabia bastante coisa, né? Sim. Daí eu conheci o pai dos gêmeos, e daí eu engravidei. E aí eu tive que voltar. Na faculdade? Foi na faculdade. Ah, tá. E aí eu tive que voltar. Quando eu voltei, eu não queria ser conhecida como a filha da estilista ou a filha da costureira. Eu queria ter meu nome. E daí eu fui trabalhar em diversos outros locais, mas sempre com a moda voltada, né? Sempre trabalhando com moda de alguma forma. E foi aí, nesse meio do caminho, que eu decidi fazer um blog de moda. Na época, a gente escrevia, né? Era o blog escrito. Sim, eu tive um blog. Eu teve um blog. Então, eu tive o blog da Lopes, né? E eu escrevia bastante. E eu acabei conhecendo várias pessoas, né? Do mundo, da moda, assim. E eu comecei também a ficar conhecida na cidade. Sim. E eu lembro, assim, que o primeiro contato com a, entre aspas, fama, foi no Angelone. Teve 2 meninas que chegaram pra mim e falaram: nossa, eu sou tua fã. Cara, eu paralisei, assim, ó. E a minha mãe tava junto. Depois elas saíram, a minha mãe falou: você tá ficando louca? Você tem que ser simpática, você tem que abraçar, você tem que conversar. Sim. Só que eu travei naquela hora, foi um primeiro momento, né? Sim, quando chega alguém e fala assim: ai, Sabrina, sou fã do seu trabalho. A gente não sabe como reagir. Sim. E daí, depois disso, comecei a construir o blog, ali foi indo, fiz diversas participações no São Paulo Fashion Week. Nossa, a gente conhece muita gente aí por fora. Essa parte do São Paulo Fashion Week, você foi, tipo, como convidada ou você quis estar lá dentro? É que não tem como não estar lá dentro sem ser convidada. Pelo menos na minha época, não sei como tá funcionando.
E através do blog eu tive vários contatos com diversas marcas. Que legal. E elas me queriam lá de alguma forma. Então era um momento do ano, né? 2 vezes por ano que eu me programava. Sim. E eu ia, né? Mas depois disso eu vi que o meu pezinho não adiantava. Era pra trabalhar na La Única junto com a Dona B. E aí você parou com o blog? Não, eu continuei escrevendo. Só que daí veio a era do Instagram com stories. E a minha onda não é muito essa de ficar postando meu rosto lá todo dia, né? Eu gosto de ficar mais de boa. Mas eu gostava muito de escrever. Gosto até hoje, sempre gostei de ler também, né? E daí fui trabalhar com a Dona Beri. E pra eu trabalhar com ela também foi um perrengue, porque ela não me queria. Porque Talvez fosse uma maneira dela, pra eu poder aprender com os erros que eu tive no passado. Daí ela cedeu e eu fui trabalhar com ela. Então, até hoje, aí acho que já faz uns 10, 11 anos que a gente trabalha junto. Quando eu comecei lá, eu não trabalhava com a parte de criação. Era ela que trabalhava, ela coordenava também a produção. E eu era mais da parte do atendimento, de organizar a loja e tal. Eu passei alguns anos nessa função. E como diria minha avó, a mãe da minha mãe, né? Se você não sabe fazer, você não sabe mandar, né? Então, eu tive que passar por tudo isso. Pra hoje, fazem acho que uns 3 anos que eu tô à frente da criação da La Única, mas eu tenho uma base muito forte, né? E muitas vezes me questionam da onde que vem tanta criatividade, porque eu não faço cópia, a cliente chega pra mim com a referência, eu falo, vamos bolar uma coisa diferente, vamos fazer. Mas a parte, assim, acho que a minha parte criativa mesmo vem... da minha família, principalmente do meu avô, da minha mãe, né? Porque eles tiveram os trabalhos dele e de alguma forma eu remeto ainda os trabalhos que eles tiveram, mas da minha forma. Eu sempre falo que a criação de fato vem quando a cliente se abre para mim, eu entendo o que ela tá precisando dela, naquele momento. Às vezes chegam formandas, né, que batalharam aí 4, 5 anos para chegar até o dia da formatura. Então eu gosto de saber realmente o que elas passaram e o quanto isso é importante para elas, para que façam um vestido. Isso te influencia, né? De personalidade. E só você que, tipo, desenha hoje ou tua mãe ainda continua desenhando? A mãe dá pitaco. Dá pitaco. Mas ela não desenha mais. Não? Hoje, não, a nossa empresa cresceu muito, né? Teve pandemia e etc, que a gente sabe pro comércio de eventos foi péssimo, né? Uma pandemia fechou tudo. Então, a nossa renda é dali, né? Vem dali. E foi bem difícil, mas apesar disso, hoje a gente já tá de endereço novo, porque a empresa ela cresceu nos últimos 3 anos muito forte. Nossa, não tenho noção, assim, do tamanho do crescimento que teve. Durante a pandemia, a gente viu quantas empresas de locação de vestido que fecharam. Fecharam. E vocês permanecerem assim, isso é incrível. Mas ainda crescer depois disso é muito forte. E hoje a gente tá num endereço novo, com um ambiente maior. Meu Deus, eu passei na frente. E eu vi essa história da casa, de ser um local... de você se sentir em casa, de voltar às raízes, né? Isso. Essa foi a intenção. A ideia é que seja a casa da avó, né? Sim. Então, aquela lembrança que eu tinha do meu avô, que eu tinha aquele acolhimento dentro da casa dele, era essa ideia que eu queria trazer para dentro do ateliê. Confesso que, em parte, né, de decoração, para você trazer isso... É difícil, porque hoje a gente tá acostumada com coisas muito modernas, falando em arquitetura, né? Mas eu bati o pé, eu queria uma coisa... Que lembrasse. Que lembrasse e que tivesse, logicamente, toques modernos, né? Mas quem for visitar lá, tem uma parede cheia de prato de porcelana pintada à mão. Mas e torna único, né? E é um orgulho, assim, a gente carregar essa história da família, né? Você deu continuidade àquilo que era do teu avô. Sim, isso é muito legal. Na verdade, começou lá na minha bisa. Olha a máquina, ela costurava bombacha na coxilha rica e ela costurava tudo à mão. E aí ela juntou dinheiro, comprou a primeira máquina. E a primeira máquina que ela comprou tá lá com a gente. Que legal. Então vem uma história de várias gerações. Quando me fala, né, sinto orgulho, honro os meus antepassados.
mas é uma responsabilidade muito grande. E eu também sei que eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, né? Por ter ganhado de alguma forma ou de outra, tudo de mão beijada. Então, eu acho que a minha missão dentro realmente da La Única é poder ajudar as pessoas e olhar para as pessoas que talvez não tenham tanta condição, olhar de uma forma diferente, já que a minha família veio, né? Da pobreza, né, e etc. Então, tem que honrar dessa forma. Então, tenho clientes lá que chegam para mim e falam, né, que não tem muito, né, para investir, e eu já tive clientes que eu não cobro. Então, eu faço isso realmente de coração, não é uma coisa que eu divulgo hoje, tô falando pela primeira vez, mas é uma forma, assim, de poder ajudar. E os vestidos da Festa do Pinhão, depois que eu assumi, é o reflexo do que é a vivência lá de dentro, né? É uma forma de a gente poder conscientizar, né, as pessoas através de um trio de meninas que ganham uma fama muito repentina. Então, é uma coisa ligada à outra. Então, eu participei do concurso da Festa do Pinhão. Olha, sério? Eu não sabia. Quem que ganhou, lembra? Participei. Ai, meu Deus, acho que eu fiquei tão frustrada que eu não lembro. 2017. 2017. Já que nós tocamos no assunto ali, ô Ana, desde quando vocês fazem os vestidos pra festa? Não faço ideia da data. Ah, já faz bastante Mas faz muito tempo. É, a gente teve intervalos, porque na verdade muda de prefeito pra prefeito, né? Sim. Mas que a gente... Cara, mas é muito único que vocês fazem, assim, dentro dos outros vestidos que a gente já viu. Porque... que nem o dessa festa, tem muita história no vestido em si. Eu não escutei a história do vestido ainda esse ano, por isso que eu tô curiosa. O do ano passado eu achei maravilhoso. Eu vou deixar pra ela me contar pessoalmente. Mas é que, pra mim, não sei, eu não lembro quais foram as outras empresas que trabalharam. Mas pra mim parece que se não for... Como assim não vai ser ela única, entendeu? Sim. Porque parece que já relaciona, né? Já Sim, conecta. Eu não me lembro de outras empresas. Isso é muito bom, isso é o máximo. Isso é bom. Mas você também participou do concurso, Participei. Foi um bafo. Foi um bafo, né? Que era menina de vermelho, hashtag, né? Menina de vermelho, uma coisa assim. Mas foi a partir dali que eu comecei a te seguir. Sério? Eu já te seguia, mas eu não focava. Acompanhava. Então eu acho que foi a partir dali que eu acho que teve tanta comoção, querendo ou não, que você conseguiu juntar muita gente pra torcer por você, que ali a gente começou a ver mais o seu trabalho. E como é que foi participar do concurso? Assim, é diferente do que tu disse. Pra mim não foi frustrante. Até quando eu falo isso, as pessoas ficam, mas como assim, né? Esperam que eu fale que foi frustrante ou que eu me frustrei. Porque você passou muitas etapas. Eu não passei nem na primeira, né, galera? Eu fiquei na primeira. Na primeira, empenhada. Era 3 da tarde, eu cheguei falando, boa noite. Entendeu? Ali já me cortaram. Tudo bom. Nem terminaram de escutar o que ela tinha pra falar. Meu Deus do céu. Então, foi uma experiência bem singular. Eu digo que, pra mim, foi aleatório no começo, quando eu decidi participar, porque eu nunca sonhei, nunca passou pela minha cabeça. Sério? Eu nunca tinha ido na Festa do Pinhão. Mentira. Sim, eu sempre fui no Recanto, porque meu sonho porque assim, participar daquele negócio. Eu vim de uma família bem religiosa, né? Então, de um lar bem cristão, assim. Sim. E o meu pai é pastor. Então, tipo, não fazia parte da minha rotina, da minha vida mesmo. E aí, o que aconteceu ali na época? Eu sempre gostei muito dessa pecada, eu sempre fui ver essa pecada, eu sempre fui pro Recanto, porque eu cantava, então eu gostava muito disso, sabe? E aí, o concurso veio assim, caiu. Eu não sei explicar ao certo, mas eu lembro que na época eu tava conversando muito sobre que diferença eu faço dentro da minha cidade, né? E me surgiram algumas propostas pra ir pra Floripa, proposta pra ir pra São Paulo. E eu via que, tipo, aqui em Lages, a gente tem muita oportunidade de crescer e de ajudar empresas, mas ao mesmo tempo eu sentia, tipo, o que eu faço diferente? O que eu sou aqui, sabe? E então, a Festa do Pinhão, o concurso da Festa do Pinhão, surgiu pra mim como uma oportunidade de ganhar visibilidade. Eu falo claramente, assim, que eu entrei com essa intenção. Com essa intenção. Tanto que no primeiro dia... A própria Pocahontas do BBB, né? Meu Deus. No primeiro dia, eles perguntaram pras meninas, e era bastante menina. Eu cheguei e eu disse, nossa...
Meu Deus! E era logo depois da pandemia, então, tipo assim, tava 2 anos que eu não tinha, todo mundo queria participar. Sim. E aí eu cheguei lá, e aí uma menina falava e chorava que era o sonho da vida dela, a outra contava que a mãe foi, e que a outra... E você sentindo, tô roubando E eu, tipo o sonho assim, de alguém. e eu, tipo assim, meu Deus do céu. Aí tá, me contaram que 3 meninos tinham desistido porque que eu tava participando. Eu disse, Mentira. guria. E o pior é que daí, depois uma das meninas veio contar pra mim que tinha desistido. E eu, tipo assim, mas meu Deus do céu, e agora o que eu vou falar na minha vez, né? Eu disse, que história que eu vou contar? Da onde que eu vou tirar uma história pra contar? E quando você chega lá, não sei se ainda é, mas tipo, né, como eu só participei da primeira etapa, gente... É que, na minha não teve eliminação. Não teve? Não teve, todo mundo participou. Porque como foi depois da pandemia, eles não quiseram tirar a oportunidade de E ninguém. eles aumentaram a idade também. Todo mundo participou. No primeiro dia lá, que é tipo a seletiva, assim, que vai todo mundo que se inscreve, tinha tipo 40 meninas, gente. Quando eu fui. E aí a gente chegava lá e você tinha que, na frente dos jurados, falar por que você queria ser rainha da festa. Não, ainda é isso na primeira passada ou não? Deveria ser. Era o que eles falaram que ia ser. Eu acompanhei, Era o que era pra ser. Só que aí eles decidiram que não ia eliminar ninguém, não ia tirar a oportunidade de ninguém, assim, de participar, de viver aquilo. Então, as meninas que se candidataram e decidiram continuar, ficaram. Eu lembro que era 30 e poucos que tinham feito a inscrição, mas no primeiro dia, quando elas souberam, as pessoas que estavam participando, não Já só foram eu, mas embora, outras meninas se sentiram por outras, né? Se sentiram ameaçadas, assim, e decidiram não participar. E aí eu sei que ficou 30 e poucas meninas, assim, no total. Eu lembro que daí, tipo, Bastante. no dia ainda assim, acho que ficou menos. Acho que ficou 20 e alguma coisa. E aí, o que eu sei que chegou na minha vez, eu disse assim, cara, eu tenho 2 alternativas. Uma, eu crio uma história agora mirabolante aqui. Sim. Muito emotiva. Ou, que quando eu era pequena, eu adorava fazer isso, né? Misericórdia, mas já me libertei dessa fase, sabe? De criar histórias e acreditar naquilo que eu tava falando. Mas aí eu, tipo, não, vou falar a verdade. E aí eu falei que... no primeiro dia eu lembro claramente que elas ficaram olhando assim pra mim. Tipo, amada. Falei que eu achava que o concurso era importante pra... No concurso não, mas que a festa era muito importante pra nossa cidade, né? Eu acho que é muito importante porque faz com que Lages seja conhecida no Brasil inteiro, né? Então, às vezes as pessoas não valorizam o nosso turismo, a nossa cultura, mas a festa faz com que a gente ganhe um olhar, né? Que eu falei que eu achava que era muito importante pro comércio e eu, por trabalhar no comércio e saber essa importância, eu achava que era viável estar no meio disso, sabe? Então, eu lembro que eu falei claramente, assim, sobre isso. E aí, passaram os dias. Gente, eu aprendi muito no preparatório, tá? Vocês tinham um preparatório? Aham, teve. De etiqueta, Eu não gente. tive um preparatório. Ai, Foi que por isso que eu não passei. Mas etiqueta. você não passou. Mas é depois daí, não é? Sim. Tem que passar a primeira fase, você não passou, tá? Droga! Gente, o de etiqueta... Tudo bom. Eu Qual descobri. que é a idade máxima, vocês sabem? Não faço ideia. Agora Mas voltou. essa é novinha, gente. No dia. É, No gente, eu tenho dia. 24 só, tá? Então dá? Você pode perder. Tem mais. Olha só, vamos fazer hashtag Não, rainha Deus livre, Sá. não, vou deixar vou deixar. Vou deixar, vou passar. Deixa pra mim, você vai ver ano que vem. Mas eu aprendi no curso de etiqueta que eu era ridiculamente tinha sem etiqueta? etiqueta. Gente do céu, sim, super. Tem. Que máximo. Então foi bem legal, assim. Eu digo que eu aprendi muita coisa peguei muita coisa pra mim. E aí entra outra jogada. Aí teve... Eu lembro que, tipo, as meninas eram todas assim, tipo, na dela, cada uma na sua, sabe? Sim. E aí eu até perguntei, eu lembro que eu perguntei, tipo, tá, é assim, normal, todo ano é assim? Tipo, realmente é uma competição? Porque daí eu lembro que no meu discurso ainda, que o dia que eu falei, no dia que eu me apresentei pras meninas, eu falei assim, porque eu decidi participar do concurso porque eu sei que não é um concurso de beleza. Aí todas elas me olhando assim... Não é? Não é? Como assim não é? Eu achei que era. E aí... eu tenho essa rivalidade toda, né? Eu fiquei preocupada com isso. E sei que eu fiquei ensarneando até a gente sair pra jantar. Porque eu sarnei, gente. Sim. Passei pra jantar. E daí, quando a gente saiu pra jantar, no outro dia, o Giba falou que foi a primeira vez em anos que, tipo, que as meninas saíram pra jantar Que juntas. ótimo, porque realmente... Eu falei, deu boa. Alguma coisa já fiz. Já foi lucro. Serviu pra alguma coisa ter participado. E aí foi preparativo, tudo. Fui em busca de vestido, em busca de Sim. cabelo, maquiagem, coisa arada. E vamos dizer que o Serginho, eu encontrei ele esses dias, eu falei, você é o guru do concurso, porque é você produzir que as meninas ganham. Oi, Muito. contar pra vocês que a minha primeira escolha de vestido foi o vestido que a Raíssa ganhou.
Aham. Tá aí. Viu? Tá aí, ó. Olha Poxa. Poxa, troquei de Aí, super vestido, mais rápido gente. que você, viu? Eu trocar de vestido foi a cagada. Mas eu lembro que eu não sou muito do vermelho, né? E me invocaram com o vermelho, gente do céu. Eu levei uma amiga minha comigo. Mas te deixou E o assim, Serginho? um- E eles queriam, porque é como? difícil te ver de vermelho Aham, mesmo, né? aham. Então, realçou muito o Aham. vermelho. E aí eu disse, tá, beleza, pode ser. E então todo aquele preparatório também, tipo, passou assim, foi bem divertido, eu digo, essa etapa também. Quando chegou ali no dia, gente, eu não sei dizer, mas assim, eu tava certíssima. Tanto que eu saí de casa Você e tava plena? eu tava certo que eu ia perder. Tipo, certíssima, certíssima. Eu tinha certeza absoluta. E daí, Mas será que não foi por conta da comoção? Em eu volta não de sei. Você? Eu não sei. Porque assim, ó, eu não convidei o pessoal pra ir, nem nada. Eu não fiz torcida, nada assim. Convidei no Instagram, assim, quem quisesse ir e tudo mais, mas não organizei nada. E eu saí de casa e meu pai falou assim pra mim: vai lá, aproveita e tudo, mas tu não vai ganhar. Aí eu. Nossa, Só que o meu pai, que- ele é assim, ó. Né? Ele tem um negócio. Que empolgação. Aí tá, ele falou: eu não vou ir assistir, mas a tua mãe vai ir e tal. Eu saí de casa assim, pois é, então não vou ganhar. Porque meu pai falou, não vou ganhar, então não vou. E aí eu lembro que eu fui me arrumar e tudo, e o Serginho, fica tranquila, treina aí tua fala e tudo mais. E eu, tipo, vou treinar, mas, né, bem certinho, eu não vou ganhar. E no dia, assim, lá, eu não tava nervosa, tá? Nervosa, assim, digamos que aparentemente, com a hora que eu cheguei. Mas, quando começou o negócio... É a hora que vem, que daí você sente. E Eu sou é bem engraçado porque eu sou assim, eu tenho o meu jeito de ficar nervosa é muito diferente das pessoas normalmente, né? Porque eu sou muito bobona, assim, né? Eu fico brincando, eu fico falando. Tanto que eu tava lá em cima com as meninas. E aí eu falava assim, gente, depois eu tenho um parceiro que vai disponibilizar pizza pra nós. Tipo, eu tava assim. Eu falei, quem perder junto comigo, vamos comer pizza. Bem assim, sério, eu só falava isso. E daí as meninas achavam que eu tava, tipo, zoando e tudo mais, né? E tava realmente. Aí quando eu desci, quando a gente fez o primeiro. Gente, a hora que eu subi aquelas escadinhas, aí a coisa realmente. Caiu a ficha. Sério. Sim. E aí eu descobri uma coisa que eu não sabia sobre mim nesse concurso. Eu tenho pânico de público grande. Sério? Eu me comunico muito bem com pessoas assim. Nossa, quanto mais gente eu puder olhar lá pra parede Mas, no fundo... meu pra mim, Deus do céu. E outra, eu acho que eu tenho pânico de gente me julgando. Tipo, me isso analisando, sabe? Uhum. Sim. Eu não sei, eu não sabia. Porque pra mim, eu ia tirar de letra, fichinha. Eu falei, meu Deus, já passei por tanta coisa na minha vida. Cantei na igreja a vida inteira, ficava lá na frente a vida inteira. Disse, nossa, vou tirar de letra isso aí, não vou nem... Não, tava achando que tava... Eu entrei, assim, ó. O olho piscando, o olho piscava. E eu não conseguia sorrir. Esse era o ponto que todo mundo falou, Sim, né? seja simpática. Que eu assim, era a simpática. antipática. Mas, gente, eu não conseguia rir. Parecia que tava aqui, Travado. ó. Travado. E daí eu fazia assim, ó. E daí Sim. tremia a boca aqui, ó. Pulava o lábio, assim, ó. Pulava, gente. Depois, será que vocês estão vendo que eu tá o lábio e o olho Eu pulando não assim, lembro ó. da tua fala, mas você, tipo, concluiu tua fala. Na fala foi de tranquila? boas. Na fala, Ela foi bem. eu peguei o microfone, falei o que eu tinha pra falar, entreguei, tipo, de boas. Só faltou a simpatia. ali. Agora, Faltou o sorriso. o sorriso. Entendi. Claro, o sorriso. Sim. Tipo, isso não tem como negar. Todo mundo falou e a pessoa dizia pra mim assim, é real. Mas é, Faltou. Eu participei gente de não um lembra. garota estudantil, tinha na época, né? E uma Nossa. vez eu participei, gente, mas eu Ai, não meu ganhei Deus. também. E eu frustradas. tive essa sensação também, quando eu tinha que sorrir, né? Pelo menos a garota simpatia lá tinha que ganhar. E nem No essa. caso. A mesma sensação, a boca tremendo, travada, assim, sabe? Nossa, Você gente, eu entro forçando. num personagem. horrível. Porque teve um evento aqui no Orion em que aí eu tive que apresentar o projeto da nossa equipe. Antes eu tava desmaiando, eu tava pálida, vomitando, eu tava muito mal. A hora que eu peguei aquele microfone, eu entrei num personagem assim, ó. Ninguém. Nós fizemos isso e aquilo e não sei o quê. Quem via ela treinando e quem viu ela apresentando não dizia que era a mesma Outra pessoa. Totalmente Aham. diferente. Mas esse evento, o mesmo evento que eu também tava, né? Foi a conclusão pra mim exata de que não foi o concurso da Fespinhão. Porque eu achava que tinha sido concurso. Eu pensei, nossa, por que eu travei daquele jeito, né? Eu lembro que eu fiquei me pilhando. E aí eu tive que apresentar também a minha empresa nesse evento. Quando chegou no evento, ali na hora de eu apresentar, eu percebi que aconteceu a mesma coisa.
E até, não sei se vocês lembram, mas eu tava com a cara completamente fechada, muito Sim, séria. sim, sim. Eu achei diferente do jeito Sim. que você é nas redes, né? Normalmente. Achei totalmente diferente mesmo. Então, eu Era o percebi que nervosismo. realmente é uma coisa que eu preciso trabalhar. Sim. Preciso realmente... Porque às vezes a gente não sabe, né? Eu digo que a gente tem coisas que nós somos muito bons, que a gente tem habilidades, né? E a gente tem que aprender a aceitar as coisas que a gente tem de ruim, digamos, ou dificuldades e trabalhar nelas, né? Sim, Porque não é só você aceitar, às vezes, eu não sou boa nisso, então deu boa, vou deixar não vou quem lutar seja contra, bom né? e tal. Não, cara, você tem muita gente no mercado Sim. que tá aí pra te ajudar a trabalhar isso. Então, é uma coisa que eu identifiquei, eu disse, não, a partir de agora, então, eu vou começar a trabalhar. Então, por isso eu digo assim... E outro ponto também, perder o concurso da Fespinhão, pra mim, foi muito bom. Em relação, sabe o quê? Eu sempre não participei de concursos porque, sei lá, eu sempre fui muito competitiva. Sim. Sabe? Tipo, gincana. Competitiva. Sim. E aquilo de perder ali é uma batalha do ego, sabe? De Sim. gente realmente... E eu digo assim, que eu tava pronta pra perder graças ao meio que eu tava vivendo, das pessoas realmente que eu convivia. Então eu tava muito tranquila que eu saí de lá, tinha gente chorando, me abraçando, e eu tava assim, tipo, gente, é só um Tá tudo concurso. bem. Que bom. que Tipo, bom. o tanto de menina boa que tinha lá, gente. Sim. No meu, eu não sei, assim, até esse ano eu não parei pra observar bem. Mas no meu ano, gente, eu não sei, talvez todos os anos seja assim, mas no meu ano parecia que tinha tanta gente boa, Sim. sabe? Eu achei que esse ano tinham meninas muito propícias a ganhar, sabe? Sim. Então, e aí o pós-concurso fez trabalhar muita coisa em mim. E um outro ponto também que a gente não vê, que é o que eu observei, o concurso, ele precisa de meninas que estejam dispostas, né? Que entendam a importância que é para nossa cidade, essa representatividade, que sejam maduras, né? E humildes. Exatamente. Por quê? Porque não é um pódio para você se exibir, Sim, sim. sabe? Existem funções a ser Sim, realizadas. Você vai fazer parte da história Sim. de Tá Lages. representando, né? Porque Sim. quantos lugares vocês vão pra divulgar? Aham. Então, E eu tá lembro que, assim, representando. uma das coisas que... Até, assim, que... Né, como eu falei, não passei. Mas uma das coisas que até hoje, assim... que participar do concurso, né, de me inscrever fez é que eu estudei muito pra saber da história de Lages. Aham. Então, até hoje, assim, eu sei de cor que às vezes as pessoas... Coisas, eu comento alguma coisa, as pessoas ficam... Hã? Uhum. Isso Aham. da história de Lages? Ah, aquele monumento é isso? Então, assim, Aham. coisas que você nem imaginava sobre a história e que você, né, tem obrigação de saber pra participar de um concurso Sim. desse. E aí eu vejo também, ó, que tu consegue reparar. Esse ano eu reparei mais do que no passado. Mas eu tava lá olhando assim, eu fui pra assistir o concurso, e aí eu vi as meninas que perderam tudo revoltadas e fazendo um negócio. Eu falei, mas que bom que não ganhou. Porque imagine se ganhasse, gente. Humildade, né? Primeiro problema que Exato. tivesse ia fazer o Aue. E Exato. mãe fazendo Aue e não sei o que, não sei o que. Eu, tipo, meu Deus, gente, no meu Exato. ano tinha gente falando pra mim, você devia fazer uma abaixo-assinada. Eu falei, mas meu Deus, que... Não, já não basta perder, eu vou fazer essa vergonha. Não, gente, pelo amor de Deus. Tanto que foi uma coisa que eu Legal. aprendi também, é que nem tudo a gente aborda dentro do Instagram, sabe? Eu já trabalhava com o Instagram há um ano, Sim. mas eu... Um ano antes da festa, eles Um ano da trabalhavam festa, só. aham. Só um ano. Então foi por isso Aham. que tipo, acho que dali Só. as coisas Isso. mudaram. Aham. E aí, eu já trabalhava há um ano, mas eu não tinha... eu não via qual era a proporção das coisas, né? Sim. E aí, quando eu vi, eu só fui ficar mal do concurso quando eu fui ler os comentários da publicação do Biguá. Ai, meu Deus. Porque eu achei uma galera lá falando. Eu disse, mas meu Ai. Deus, nunca nem falou comigo essa criatura falando que eu sou assim. Não, eu não Aham. sou assim. Daí eu parei pra pensar, assim, eu lembro que criaram alguns grupos e me colocaram, né? Daí eram as minhas amigas revoltadas querendo se manifestar na internet. Sim. E daí, tipo, a amiga minha influenciadora, eu disse, pelo amor de Deus, vocês calem a boca, não me coloquem em rolo. E gente querendo se apaixonar e coisa errada. E eu lembro que eu falei, cara, não é sobre isso. Tipo, que ganho eu vou ter por ter participado de uma coisa tão bonita que me fez tanto Sim. bem pra eu cagar com tudo desse jeito. Eu disse, não, eu vou ficar bem quietinha na minha. E a melhor coisa que a gente faz como que faz a poeira baixar de algo? Ficando quieto. Sim. Então eu fiquei quieta, deixei toda aquela poeira baixar. Quando apareceu daí, daí eu digo que as coisas acontecem, que tem que acontecer. Se eu tivesse participado, se eu tivesse ganhado, por exemplo, Sim. eu não estaria dentro da divulgação da Fespinhão. Sim. Que era o meu sim. trabalho.
Sim. E se eu não tivesse participado da divulgação, eu teria que ter feito quebra de contrato com um monte de empresa que eu trabalhava pra poder me disponibilizar pro cargo. Então, quando apareceu a proposta pra mim pra fazer parte do time de influenciador da divulgação da festa, eu falei, cara, é isso. Que massa. Nossa, tá aí. E eu lembro que eu aceitei, assim, e eu fui pra festa, porque foi meu primeiro ano indo pra festa. E eu fui, assim, com um olhar de turista, Sim, sabe? Tudo então novo. eu olhei tudo de uma forma tu diferente. Olhou por trás também, nossa, né? Outra coisa. Aí eu vi as meninas e eu olhei pra elas e eu falei, nossa, era pra mim estar aqui, não ali. Sim. Sabe? Então aquilo me deu um sentimento de prazer muito bom. Então, acho que é muito isso também, a gente saber o lugar que a gente... E essa parte de você falar dos comentários ali e tal. Acho que pra você deve ser muito recorrente isso, ouvir algumas coisas. Mas a gente não sabe muito da pessoa que tá ali por trás das redes sociais. Que nem a Ana falou que não gosta muito de se aparecer. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar muito disposto a ouvir. Comentários bons e comentários ruins. Principalmente porque... como eu falei, comecei a te acompanhar mesmo depois da festa. Mas quando eu te olhei no concurso, com aquela movimentação toda, a primeira coisa que eu pensei... Meu Deus, que menina metidinha. Metidinha, ela movimentou a cidade. Entendeu? Então, assim, você cria coisas na tua... né? Julgamentos. Sim. E aí, hoje, tipo, te conhecendo, assim, nada do que eu imaginava de você. Nada. Sim. Então, a gente, assim, acaba julgando muito por pequenas coisas. E, com certeza, essas pessoas dos comentários pensaram como eu pensei, sabe? E não te conhecem. E eu acho que foi muito bom, tipo, você ter aprofundado isso no teu Instagram depois, porque as pessoas te conhecessem. E eu acho que dá pra ver muito quem é a Mai pelos teus stories, pelo que você faz. E até uma coisa que eu gosto muito do que você faz é que hoje em dia o que eu sinto de ser influencer é que é muita divulgação. Claro, você vive disso. Você tem que ganhar pra fazer isso. Mas não é só isso que a gente quer ver. Porque, querendo ou não, a gente quer ver você. Acompanhar. Querendo ou não, a gente quer se entreter com você. Esse é o ponto. Então, é muito legal ter uma divulgação no meio. É muito importante até pra gente conhecer as coisas que tem na nossa cidade. Sim. Mas eu acho muito importante continuar com essa parte. Porque tem muita gente que só faz divulgação agora. Vira só publi, né? Só publi, exato. Então, é muito chato de você acompanhar. Sim. Aí tem que ser bem resistente nessa questão do julgamento, né? Porque acaba, tu posta ali da tua vida, vai vir o julgamento atrás. Sim. Muito resistente. Eu, quando eu era mais nova, eu tinha... também porque quando a gente é criado num meio, né? A gente acaba que fecha a cabeça, né? E parece que só aquilo que é verdade. Sim. E quando eu era pequena, eu tinha mania de querer levantar a bandeira de qualquer coisa. Tipo, qualquer coisa eu queria levantar a bandeira. Eu queria brigar sobre aquilo. Eu não tinha nem conhecimento, eu queria brigar. Quando eu fui crescendo, e das melhores coisas que eu fiz foi ter começado a cursar psicologia. Não terminei a graduação ainda, talvez eu termine, mas foi muito bom começar a cursar, porque quebrou muitas coisas dentro de mim e fez com que hoje, por exemplo, eu aceito. Não diga assim, a gente não deve levar tudo pro coração, né? Então eu não deixo as coisas entrar no meu coração, mas eu sou muito mais aceita, eu acho, aberta pra críticas do que pra elogio, né? Mas a gente tem que aprender a ouvir elogio também. Sim. Mas eu digo que a crítica, ela me transforma. Ela me faz ser alguém melhor. Sim. Então hoje eu sou muito aberta pra isso. E um outro ponto é os posicionamentos. Eu acho que é muito importante você ter um posicionamento, mas a gente não é dono da verdade. Sim. Então, eu escolho quais batalhas eu quero lutar, sabe? Eu olho muito... Eu vejo, tipo, épocas de polêmicas na cidade e, em geral, sabe? Como política, né? Sim. Então, as pessoas ficam... Elas querem que você se posicione pra que elas briguem com você. E aí, eu paro pra ver, eu digo assim... Cara, eu não sou dono da verdade. Eu não tenho nem certeza pra mim. Por que eu vou colocar um monte de gente numa certeza que nem eu sei se é verdade? Sim. É que, na verdade, a pessoa não quer saber a tua opinião. Ela quer ver discussão, entendeu? É só isso que ela quer ver. Então, uma coisa que eu tirei, assim... Eu não tenho uma bola de cristal, eu não sei de tudo. Então, eu vou achar coisas que eu posso compartilhar. E quantas vezes... E eu digo assim, ó, que uma coisa que é muito legal também é que eu aprendo muito com o Instagram. Então, quantas vezes eu postei coisas e aí veio uma seguidora, assim, avulsa e me falou, mas isso aqui tá errado? Não, você tá vendo desse âmbito, mas é assim? E eu, tipo... verdade. Sim, é muito bom você ouvir seu cliente e não se fechar numa bolha e achar que você tem razão. Ainda mais, tipo, às vezes, que nem a gente que é artista, né? Eu trabalho com fotos, Ana,
com os vestidos. Às vezes a gente faz um negócio e quer defender aquilo até o final. E aí a gente esquece de ouvir o nosso cliente, que é quem vai consumir aquilo. Às vezes é melhor baixar a guarda. Exato. E vocês falaram sobre comentários negativos, a gente também tem, né? Sim. Quando a gente trabalha com uma cidade inteira, né? Para aprovação ou não, de alguma forma a gente também recebe críticas. Mas a minha forma de girar, né, essa críticas para negativa, para positiva, é realmente perguntar para as pessoas. Então, também teve no Bigual algumas críticas, né, negativas sobre o vestido, Meu Deus. sobre o que o ano passado era mais Ai, bonito. gente, pra mim, desse ano foi o mais lindo de Meu todos. Eu fiquei Deus, encantada. Porque a cor é muito A cor, escura. ai, eu amei a Então, cor. a minha forma, né, de tentar entender essa pessoa que tá falando do outro lado foi perguntar. Então, teve uma senhora que falou, eu achei essa cor muito escura pra elas. Falei, então me diga uma cor aí pro ano que vem. Me dê uma ideia. Boa, Daí boa. ela, eu não, você que é estilista. Daí eu falei, daí teve um outro rapaz que falou, tem mais temas que podem ser abordados nos vestidos da festa. Eu falei, então me manda os temas aí pra eu pensar pro ano que vem. Daí ele já me chamou na DM, a gente já conversou, a gente já se organizou pro ano que vem. Ele Já sentar pensa comigo. pro ano que vem agora? Sim, já tô com o projeto pro ano que vem. Olha, se eu tivesse participado desse ano, eu ia adorar aquela cor em Nossa, mim. É ficou bem lindo. minha paleta. Ai, meu Deus. Agora, então, conte pra nós a história de novo que você decorou no vestido. a gente quer É a saber. tua hora. Então, Festa do Pinhão é uma incógnita, né? Dentro da nossa cabeça, assim. É um tema, quando a gente vai pensar em tema, é muito difícil. Porque, como eu falei, você não vai agradar a cliente que tá usando o vestido, você vai agradar a cidade inteira. Então, se a gente olha para cliente com 3 olhares de crítica para Festa do Pinhão, a gente olha com 20, né? Então, a gente pensou, na verdade, desde o ano passado eu assumi a parte de criação. Eu sempre estava por trás, né? Mas era sempre a dona Beri que assinava. Então, a minha ideia para esse ano era... Eu comecei pela cor, na verdade. A gente tem um álbum, e eu confesso que eu tenho mais fotos que o museu, Thiago de Castro, porque a Ana que cuida, gerencia essa parte de marketing, ela foi atrás para ver o que a prefeitura tinha, né, de guardado de fotos, né, pra gente poder se inspirar, e eu confesso que a gente tem mais do que eles, né. Então, eu comecei pela cor, então eu fui olhando lá o álbum que a gente tinha, e eu queria, na verdade, criar uma cor diferente que nunca tinha sido feita ainda. E daí veio o tom do azul marinho, porque a dona Beri já tinha feito bordô, já fez roxo, laranja, verde. Ela fez tudo. O De azul tudo. ainda não. Ela tinha feito o azul royal, que foi um vestido que ele era mas que virava outro. Faz alguns Não anos. lembro desse vestido. É um dos que eu tenho guardado na minha memória. E elas tinham um babado atrás, e daí tinha uma pinha pintada à mão, e daí depois vinha com uma outra saia por cima, que daí tinha fotos de todos os monumentos da cidade. Então esse foi um azul royal, assim, um azul bem vivo. E daí eu fui procurar as cores, porque eu queria uma coisa diferente. E daí achei o azul. A minha primeira ideia era preto, porque eu queria, de alguma forma, transmitir... Eu vou contar eu não contei isso pra ninguém. A minha ideia primeira dos Novidades, vestidos foi... Eu quero usar algum tipo de tecnologia dentro dos vestidos. Alguma coisa. Porque o Felipe Mota, o fotógrafo, é um amigo... Nossa, um grande amigo meu. Ótimo. E ano passado, quando eu já tinha entregue os do ano passado, ele falou... Nossa, Ana, eu tava esperando alguma coisa com tecnologia. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Mais de um ano, assim, ó. Fiquei com aquilo lá que ele tinha me falado. E daí, eu, de alguma forma, eu queria pôr alguma coisa que envolvesse tecnologia nos vestidos. Então, eu pensei em trabalhar com luz de LED que mudasse a cor. Nossa, um monte de... Ia ser uma... Pensei várias coisas. Talvez aí venha pra frente. Vamos ver. Vamos estruturar melhor essa ideia, porque eu preciso de um bom tempo pra isso. E eu olhei escola de samba do Rio, daí tinha uma... que eles tinham um tecido que era todo de LED, mas ele era maleável. E ali ele mudava as cores e formava fotos, umas coisas loucas. Eu falei, Deus. nossa, cara, eu Muito preciso ir tecnológico. atrás disso. Eu entrei em contato pra saber como é que era a tecnologia, mas era a tecnologia de fora, então não tinha como trazer. E daí, a minha ideia da tecnologia era representar o pôr do sol de Lages, através das luzes. Então, essa ideia ficou na minha cabeça um bom tempo.
Mas aí eu vi que ainda não era o momento para eu usar essa ideia. Sim. Mas eu queria, de alguma forma, representar a noite de Lages, o amanhecer, né? E a minha primeira ideia era o preto. Então, pensei no preto e eu queria trabalhar a geada. Porque, querendo ou não, a gente não tem neve, né? Aqui em Lages é muito raro, né? Mas a gente tem a geada, né? Que presenteia a gente todas as manhãs. O raio do sol batendo, aquela geada brilhando. Então... E eu não sou uma pessoa que acordo cedo, mas quando eu acordo, eu acabo pegando alguma coisa. Embora, já tem uns lugares que não tem, mas eu queria. E o meu pai, na verdade, ele sempre se queixa do pinhão. Ele sempre fala, esse pinhão não tá bom, tem que amadurecer. Daí ele sempre fala, pinhão pra comer, pra ser bom, tem que ser depois da primeira geada. E eu cresci com aquilo na cabeça. E daí eu pensei, daí da noite, daí fui juntando a noite... o céu, e daí fui indo assim na minha cabeça. Ai, você deve saber, sabe? Na cabeça de criativo é Meu Deus, é um monte de coisa, é uma mas viagem. Mas saber que você começou isso através de um vestido de LED, pra mim Mas quem sabe vem aí, daqui uns aninhos. E daí, como eu cresci com essa ideia do meu pai, então eu queria... É engraçado, mas eu, em cima daquilo pra eu não perder o foco, né? Sim. Mas eu vi que não era... Mas eu continuei com a ideia das luzes até a entrega do vestido. E daí, eu queria trazer pros vestidos a ideia de um amanhecer, né? Então, por isso do azul marinho, porque o amanhecer, ele vai formando aquele degradê e o azul, ele vai sumindo, né? Sim. Então, eu queria aquele azul e eu queria, de alguma forma, ter a geada. Só que eu confesso assim, que o desenho da cliente, pronto. Né? Já vou colorir, já dá. Agora, a festa do pinhão é uma coisa que eu posso ficar 3 horas em cima do desenho, não sai. Não consigo tirar do papel. Ele fica. E daí eu tava pensando nas possibilidades, já que eu não ia usar essa coisa de mudar a cor e etc. Eu fiquei pensando, então, em usar... outra coisa pra fazer as decorações, porque eu já tava cansada de bordado, já tava cansada de... Bordado tem bastante, né? Tem. Não tô desonrando a minha mãe, é Sim, muito não, lindo. é maravilhoso. Mas eu tava cansada. Mas então, que o bordado tava cansada, a pintura tava cansada. Eu tava cansada de tudo. Daí eu fiquei pensando, e eu lá com aqueles desenhos. E daí eu pensei... Cara, flor de pet, como é que deve ser isso? Não, você foi muito longe. Daí eu coloquei lá no Pinterest, eu achei umas coisas bonitas. Aí eu fui olhar uns vídeos no YouTube pra ver como é que era o nível de dificuldade de fazer isso. É um pouco mais fácil que o LED. Mas Também é mais acessível. O recurso é nacional não preciso mesmo. de um eletricista. Mas eu confesso que eu gosto dos desafios. Sim. Então, o primeiro desafio aí foi convencer a dona Beire que essa ideia era boa. Meu Deus. Pet no vestido. Ia ficar legal. Porque normalmente a gente, quando fala, né? Vou usar pet, né? Garrafa pet. Então, a gente relaciona automaticamente com lixo, né? Então, Uma garrafa pet verde. Isso. Com descarte, Sim, né? Guaraná. E daí eu tava, tipo, pensando lá na minha mesa, e daí a dona Beire chegou e ela tava me cobrando, porque a gente, de alguma forma ou de outra, a gente tem uma pressão muito grande, né? E ela tava me cobrando do que seria. Então, ela não... Na parte realmente da criação, ela não interfere. Ela depois ajuda a lapidar, né? Então... eu peguei, ela tava desenhando, ela falou, você já pensou da festa do pinhão? Porque ela tem a cara de ser querida, ela é uma excelente pessoa, mas a hora que ela cobra... Ela é uma excelente pessoa. Ela foi diretora, então ela tem que ter o pulso fluxo. tá, Então, ela pensa naquela diretora. Ela tem uma história. Ela tem. E a gente respeita. É mãe. E daí, ela tava me cobrando, daí ela chegou, você já sabe que vai fazer negócio da festa do pinhão? Eu falei, já. Tive uma ideia, falei pra ela assim. Daí eu falei... vou usar garrafa pet. Ela, não. Você tá ficando louca. Garrafa pet, Ana Luísa. Eu sou Ana Luísa. Ana Luísa, você tá ficando louca. Eu falei, calma, mulher. Abri o Pinterest e falei, garrafa pet. Daí ela falou, nossa, é bonito. Daí ela saiu, né?
Ela saiu, ela não tinha gostado da ideia. E daí passou uma meia hora, porque daí a minha sala fica pra frente do ateliê, né? E a sala dela fica na costura, então a gente tem uma distância, Sim. né? Que às vezes é bom, às vezes é ruim. Sim. E Então- família principalmente. É. A gente dá um olhozinho assim. Cada uma cuida do seu espaço pra poder a Sim, empresa funcionar sim. bem, né? Então, daí ela demorou 1 hora e pouquinho, assim, uma meia hora. Daí ela foi lá. Acho que a ideia é boa. Ó, Eu falei, então, convenceu. vamos pensar, né? Pra gente trabalhar. Uhum. E daí eu tava com a ideia ainda dos LEDs, né? Então eu queria fazer um céu, estrelado, e as estrelas seriam LED. Que eu queria que fizesse assim, né? Aquela piscada bem demorada, assim. Sim. Eu queria. Daí a gente começou Uma ideia boa. Vamos pensar. Daí logo já veio o concurso. E a gente já tem que se preparar, porque não é só o vestido, são vários outros looks, né? Então, Pois é, vocês fazem todos os Tudo. outros looks. tudo. Quanto Nossa, tempo vocês gente. têm, Ana, pra fazer? Esse ano foi bem pouco. Foi acho que menos de um mês. Um mês, Sério? não, foi Nossa. 1 mês e 15 dias esse ano. E vocês têm que ter aprovação de alguém ou, tipo, vocês definimos isso e é isso? Ou, tipo, tem que ouvir Não, eu outras defino, pessoas? depois só passa no aval. Se não gostar, vou convencer. É bem isso que acontece. Então, Entendi. elas daí são escolhidas, e daí a gente sempre faz o café da realeza, Uhum. pra gente explicar tudo muito certinho. E é como a dona Beri fala e eu replico: esse é o primeiro e último ano que vocês passam, mas da gente já faz alguns anos, então a Como gente... plebeia, eu podia ir ter um café na La Única, né? Café da plebeia daí. É verdade, né? Né? Eu acho que a gente É, participou. quem perdeu. Cara, que linda! Mas café tem sempre, é só chegar lá, tocar a campainha, ó, vim Combinado. tomar um café. Eu lembro que eu assisti isso, tocou meu coração. Eu falei, é o café da realeza. Eu acho. Então a gente faz esse café, uma forma de recepcionar bem elas, mas também pra gente explicar o passo a passo, né? E colocar todos os pingos nos is, para que futuramente não haja nenhum problema. Então, quem acompanha sempre é a Michelle, a esposa do Giba, e também o Giba. E esse ano também não foi diferente. Então, a gente explicou tudo. Esse ano a gente teve uma grata surpresa pela Santíssima Catarina, né? Sim. A Gabi e a Duda, elas assumiram agora, né, o comando, elas compraram a Santíssima, e elas vieram através da Briane do Gordices. Sim. Na verdade, quem fez a ponte foi a Briane. E que elas queriam fazer as botas da realeza. Então, já tinha o contato delas, tudo. E daí surgiu a oportunidade da gente fazer. E elas estavam junto. Então, esse ano, eu não expliquei muita coisa do vestido Sim. para elas. Eu deixei meio em off, principalmente por essa relação do pet com lixo. Sim. Então, eu não queria que elas Associassem, associassem, né? Uhum. E eu também não queria que espalhasse, né, na cidade. Sim. Elas vão usar lixo, elas vão... Não queria. Sim. É Eu porque- queria uma coisa... Eu queria falar depois para as pessoas perguntarem o que é aquilo ali que elas estão usando. Daí eu vou poder falar, é garrafa Realmente, PET. Se você olha, você não percebe que Não. aquilo- Eu não dá percebi, pra gente, dizer, agora não. que eu tô sabendo. É. Ah, é? Uhum. Não, eu fiquei bem impressionada, porque eu não imaginava. Pensei, deve ser um Eu fiquei tecido pensando que dê como pra- que elas fizeram pra moldar esse espinhão, É. gente. Como? É a arte da mão. O pinhão é também de garrafa PET? Tudo. Tô Chocada? Aham, E é daí- muito perfeito. Continuando, Que pra não perder a massa. linha do tempo, senão me Sim. perco. Daí a gente fez o primeiro look. Então foi uma calça de couro, caramelo. A camisa, a prefeitura normalmente guarda o acervo, a não ser que as meninas peguem e guardem aquilo com muito segredo. Sim. Mas a gente tinha feito umas camisas lilás, aquela camisa toda de babado. Foi pro ano dos 30 anos de festa, 3 anos atrás. Sim. Não, a mais, porque veio pandemia, né? Sim. Então, a gente fez e na época a gente não teve uma boa crítica em cima daquela roupa. Então, a gente tirou ela, fez outra e aquelas camisas ficaram guardadas. Mas tudo muda, né? Quando se fala em moda, né? Tudo muda, Sim. vai mudando, vai mudando. Então, aquilo que era brega antigamente, hoje é super tendência. Sim. E a gente fez a calça de couro caramelo, que é uma pantalona, e a calça cargo, que é aquela calça de bolso do lado, tá mega, hiper, super na moda. Aham. Então, foi uma oportunidade de a gente poder vestir as meninas com algum toquezinho, né, de tendência. Delas usaram aquela roupa, depois foi feita... É tudo assim, é tudo de Cima da última hora. hora.
Então, o Giba foi assim, o Giba, elas foram lá junto com o Giba e na noite do café ele falou, eu quero uma roupa pra quarta-feira, que elas vão não sei aonde lá, agora eu não lembro onde que elas iam. Ai, tudo bom. Daí terminei o café, fui no aniversário da minha sobrinha, minha mãe tava lá, a dona Beri não acompanha essas coisas, ela não curte muito. Sim. Daí quando eu cheguei no aniversário, eu falei, ele quer uma roupa pra quarta-feira. A gente saiu do aniversário, a gente voltou pro ateliê. Pra gente poder ter noção do que a gente já tinha de tecido e o que a gente poderia fazer pra gente pensar junto pro outro dia de manhã, porque, como eu falei, não acordo cedo, então eu tô na empresa tipo umas 9h30, 10 horas. E pra gente poder conversar, trocar ideia, pra daí no outro dia ela poder conversar com toda a equipe e explanar, né? Mas nossa equipe é muito boa, eles pegam hiper juntos, são extremamente rápidos e eles entregam uma qualidade que não tem, assim. Minha mãe é muito crítica com isso, muito, extremamente. E eu, de alguma forma, também sou. Sim. Então, a gente precisa de uma equipe bem focada. E daí foi feita essa roupa, que foi uma camisa de renda azul marinho e uma calça de... Agora não lembro o tecido. Uma calça azul também, que daí elas foram, acho que foram no Rotary, é uma coisa mais de senhorinha, no evento mais de senhoras, Sim, assim. sim. Então, não podia ter uma coisa muito moderna. E daí já vim pensando no traje, o vestido em si, eu já tava pensando, já tava mais ou menos esquematizado. Então agora veio as outras roupas. Daí veio o traje passeio. O traje passeio, normalmente elas vão em uns lugares mais sofisticados à noite. É uma, assim... Então é tipo... não é vestido o tempo todo. Não. Ah, tá. O vestido que você desenha, ele é pra festa mesmo. Ela é difícil ela usar em outro lugar, assim? Não usa. É só pra festa. Só pra festa mesmo, Só pra né? festa. E daí veio o traje passeio. E quando eu falo em realeza, eu tenho que pensar em inspirar as crianças, né? As meninas, para que elas também se tornem, querendo se tornar realeza. E também pensar que com essa fama instantânea eu preciso jogar as tendências da moda do inverno naquele look. Então, o traje passeio em si é uma coisa bem puxada na tendência. Então, vai, pesquisa, vai atrás de tecido diferente, inovador, né? E etc. Então, esse ano a gente vê muito tweed nas vitrines, né? Aquele conjuntinho de paletó, saia. Então, o tweed foi uma escolha muito certeira, mas eu queria ele preto, não queria... Pensei até no off-white, para remeter aquela coisa meio Chanel, do off com preto, Sim. né? E daí eu queria uma saia de balonê. O balonê a gente não conseguiu fazer exatamente o encher. Porque Balonê? Balonê é uma saia que foi famosa nos anos 2000. Então, ela é uma saia que ela vem cheia e prende ela no forro. E ela forma um monte de preguinha. Usei minha vida inteira. Tipo Infância assim, inteira. você não teve um vestido Não tô balonê? lembrando. Eu queria o balonê, porque eu acho a estrutura do balonê, as pregas que ele forma, eu acho muito bonita. Sim. Só que como o veludo, que a gente usou, é um veludo pesado, a gente não conseguiu estruturar aquilo da forma que a gente queria. Sim. Então, a gente preferiu trazer uma saia com bastante preguinha, né? E eu queria que o casaco fosse mais alongado. E pra gente compor todo esse look, eu também desenhei a bota que a Santíssima fez. Uma bota over com a pegada country, que agora tá super na moda. E as meninas, elas também não me dizem não pras loucuras, né? Então, elas toparam. E daí a gente fez esse look. Mas quando a gente fala em realeza, não pode ser só um casaco e uma saia. Tem que ter mais uns detalhes. E daí veio, Dona Beri traz um monte de revista. Olha, Ana, esse aqui, o que você acha? E eu fico, Eu entro em Nárnia, assim, eu fico... E ela me cobra, eu fico, E ela me dá um monte de informação, né? Mas ela às vezes acha que eu não tô prestando atenção no que ela fala. Mas eu tô. A cabeça tá mil. A cabeça tá, por dentro tá... E daí eu trouxe a ideia de trabalhar com 3 rendas diferentes na aplicação do casaco. Então, tem uma renda branca embaixo, vem uma preta toda goivadinha pra cima, ela fica em relevo, e vem mais um toquezinho de dourado. Então, esse foi o look do traje passeio. E aí veio, né, o vestido da festa do Pinhão. A gente fez em 6 dias o vestido. Meu Meu Deus. Deus, A gente começou- eu tô chocada com o Muito- tempo eu também. de produção. A Eu equipe é jurava que era muito tempo Precisa de assistindo. pessoas que... A equipe é ajudem muito boa. Realmente. Então, a gente trabalhou na quinta, na sexta, no sábado, com a equipe cheia. No domingo, trabalhou eu e a Dona Beri. E aí veio o questionamento, porque elas iam usar primeiro na Assembleia, lá nos deputados, né? E iam Sim. fazer algumas coisas na televisão.
E eu, como uma boa marqueteira, não podia deixar meus vestidos aparecerem numa foto mal tirada, no meio de um monte de deputado, para dar margem para que comentários negativos acontecessem. Então, ali na segunda, a gente quebrando o pau lá para terminar e indo. Chamei o Felipe Mota, falei, tira a foto dela dos vestidos na manequim pra gente poder soltar pra imprensa e pra não ter margem de falarem, né? Pra gente poder fazer realmente uma exposição muito bonita, mostrando os detalhes e etc. E daí ele foi lá, fez as fotos, no outro dia elas já iam usar o vestido, meio-dia. E meio-dia eu já tava postando as fotos com todo o conceito do que a gente tinha usado, por quê. Sim. Mas foi muito pensado, foi muito planejado. Um pouco planejado, não digo muito. Percebemos. Mas eu tinha o receio, né, de usar a garrafa PET, de as pessoas associarem com lixo. E aí veio o Met Gala, né, que é aquele evento da Vogue americana, Sim. que para o mundo inteiro, onde as maiores personalidades do mundo É só estão pra ali. desfilar, né? Cara, tudo. É só pra isso. Adoro acompanhar. E aí eu tava olhando no celular, olhando, e daí me chamou a atenção a decoração. E daí eu fui procurar o que tava rolando da decoração, do Met. E aí veio que era tudo de garrafa PET. Então foi o primeiro ano que eles não usaram flores, eles investiram realmente no que é sustentável, né? Pra gente Como poder... a gente não vê essas coisas, Pra gente poder observar. Né? E quando eu vi, nossa, eu dei um berro. Eu falei, olha aqui, dona Beri. Isso, eu tinha Olha razão. aqui. Não, ela falou assim, não. Eu sempre falo, você é uma pessoa à frente do tempo. Acho que sou uma boa aquariana. Então, você tá sempre à frente do tempo. Você sempre tá pensando diferente. E daí veio a coroação do Rei Charles. E a Katy Perry tava lá, porque ela ia cantar. E ela tava usando uma flor de garrafa PET também, feito por uma brasileira, radicada, acho que é nos Estados Unidos. Também é uma flor de garrafa PET. Deu, tá aqui, ó. E daí, eu guardando segredo, não podia revelar, né? E daí a gente foi fazendo, a equipe sempre muito pronta para qualquer desafio que estava pronto para acontecer. Sim. A gente trabalhou muito, foi tipo das 8 da manhã até 2, 3 da manhã. Mas esse ano a gente tem a nossa mascote, a Chanel. Então ela alegrou as nossas noites. Ela tava ali sempre fazendo bagunça, mas eu confesso que não é um mártir você trabalhar com isso quando você tem uma equipe unida. Sim. Então a gente se divertiu muito fazendo, foi muito bom para que o resultado fosse esse. Mas eu fiz ali as flores, a pinho, o pinheiro. Foi tudo eu que fiz aquilo ali, que nem diz a Rô, que a minha bordadeira lá, ela fala, não, pra fazer isso aí é só você. E a Rô já foi indo, já foi pregando as rendas, e daí a dona Beri, eu deixei tudo pronto, e daí a dona Beri foi colocando cada coisa em seu lugar. Ela foi fazendo a montagem. E daí vai vendo que vai faltando, e daí eu já vou arrumando junto, e a gente trabalha muito focada, né? Mas eu sempre falo, assim, que o último momento de vestido de festa do Pinhão é meu e dela. É os últimos toques que a gente dá. É aquela visão de não tá bom, vamos melhorar. E assim a gente vai indo. Mas foi bem legal fazer. Sim, que legal. Quando Bem eu divertido. O vídeo da Chanel, né? Chanelzinho. Eu fiquei, meu Deus do céu, essa gata no meio dos tecidos. Ai, meu Deus. Viu? Não vi. Eu não vi também. Pra mim, eu achei que era um cachorro. Eu também. Porque eu tenho duas gatas. Que é o cúmulo do absurdo, né? Tecidos, essas coisas assim, roupa, puxa um fio. Eu pensei, meu Deus, essa gata no meio das coisas. Ela tá tranquilo? Ela não. Ela não. Ela fica na produção. Ah, entendi. Porque ela é muito pequenininha ainda pra ela subir, então ela vai só no final do dia lá pra cima comigo. Mas ela meu Deus, gente, ela é bardosa, ela fica no colo de todo mundo. Ah, imagina! É muito O Léo tá costurando na máquina, ele faz uma virada com a blusa, coloca lá dentro, ela dorme e ele continua costurando. Então ela já tá ali no meio, né? Às vezes ela quer costurar, quando a gente tá costurando coisa lá no vestido, ela vinha, queria pegar a agulha. Falei, nessa vida você não é costureira, linda. Essa vida tu é gata. Aqui não. Defensora do Tu aproveita essa tua vida que tu tem. Eu digo, meu Deus do céu, né? Eu queria ser um gato, gente, pelo amor de Deus. Que vidinha boa, né? Só dorme, né, gente? Que vidinha boa. É muito Não, bom. eu digo... Mas um gato de gente que cuida, né? Sim. Tem um Eu gatinho não gostava, acredito que eu não gostava de gato. Tinha assim, tipo, sei lá, não gostava. Também nunca tive o contato, né? Sim. Aí, comecei a namorar com o Nicael, a minha sogra, se deixar, ela tem um zoológico, né? Cheguei lá, ela tem 2 gatos, o Sol e a Lua.
Sim. Muito bom. E eu falo assim, meu Deus, se tiver outra vida, eu quero vir um gato da Isabel. Porque o jeito que ela trata os gatos dela é diferente. Meu Deus do céu, aqueles gatos. Tanto que, tipo assim, a senha do celular, né? Eu conto da senha dela, né? Tipo, ela tem 2 filhos, mas é a senha tudo dos gatos. Tudo a ver com os gatos. Geralmente Ah, é mas nome de- importante Ela ser briga humanos. com os filhos, com o marido, mas não briga com os gatos. Não mexe nos gatos. E, Mai, você é consultora de moda? Uhum. Você atende pessoas exclusivamente ou você atende empresas? Como é que é a tua relação com a consultoria de moda? Então, na realidade, assim, a moda, pra mim, é um pouco diferente. Porque eu vim de um lar, né? A minha mãe é costureira, então e ela já foi dona de loja, então eu vivi muito isso com ela. E eu digo que eu traumatizei, né? De viver a vida dela. Porque ela começou como sacoleira, então ela viajava, trazia as peças e aí vendia pra galera da igreja e tal. E sempre costurando ela começou costurando as minhas peças, né? Quando eu era pequenininha, então ela trabalhou em facção, trabalhou como alfaiate. E eu vendo a experiência dela e, tipo, como não era valorizada a profissão dela, como ela sofreu na área realmente como empreendedora, na época, eu acho que eu criei um bloqueio, assim, eu não queria, sabe? Eu fugia muito disso. E eu trabalhar com o Instagram foi, tipo, muito do nada. Porque eu lembro que assim, uma vez eu já fazia alguns trabalhos, por exemplo, eu era modelo às vezes de maquiagem, era modelo, ela fez uma foto, mas eu odiava. Porque daí eu não vestia o que eu queria vestir, daí eu não era feita a maquiagem que eu queria. Sim. Então eu, tipo, gostava do momento ali, mas eu nunca, tipo, não é isso aqui, não é isso que eu quero ser. E aí, quando, tipo, veio ali um pouquinho antes da pandemia, eu lembro exatamente como se fosse hoje, uma dona de uma loja me mandou mensagem pra ir lá na loja fazer umas fotos. E aí, tipo, eu sempre me negava pra ir fazer. Sempre me negava. Ai, vou ter que ir lá vestir um monte de roupa que eu não gosto de vestir. Daí eu não sei fazer pose, meu Deus do céu. E quando eu cheguei na loja, ela falou, você vai fazer um provador. Eu, provador? Dela que as meninas fazem provador, é assim, assado. Ela me mostrou e eu... Você não tinha Eu não noção. faço isso. Não, você vai fazer. E aí eu lembro que, tipo, eu disse, meu Deus, e agora, né? Eu não sei fazer esse negócio. Eu tenho até hoje, eu nunca paguei do meu celular, né? O primeiro provador. O meu primeiro provador. Muito bom. Que eu só Bom pra falava ver evolução, lindo, né? amei. Tipo, sabe aquelas Nossa, vícios de gente, linguagem? olha que Tô apaixonada. linda, que linda. Essa calça, ela é muito linda. Ai, eu Eu tô adorei. Eu amando. queria pra mim, eu tô amando. Era só isso. E aí eu cheguei em casa e mostrei pra minha mãe. E minha mãe falou, mas você sabe que é esse tecido, por que tu não falou? Mas tu sabe que não sei o que, por que tu não falou? E aquilo, tipo, me veio muito da cabeça. Só que aí eu deixei passar. E depois vinha a proposta e eu dizia, não vou fazer. Só que aí, o que aconteceu? Uma prima minha, que era modelo, ela veio pra Lages, a Andrea. E aí, a minha tia queria muito que eu colocasse a cabeça dela que ela tinha que ficar em Lages. Que ela não tinha que ir pra fora mais, porque eles não queriam que ela ficasse viajando, então queria que ela viesse pra Lages, não sei o quê. E aí, como é que eu vou enfiar na cabeça da menina, né? E aí, o namorado dela começou a falar pra mim assim, não, a gente tem que colocar pra ela que ela tem que parar de ser modelo, porque modelo tem um prazo, né? E hoje, as marcas estão pegando muito mais influenciadora que faz os dois, né? Sim. Porque não existe mais esse negócio do padrão, que você tem que ser seca ali, sabe? sim. Pra trabalhar com isso. E aí, a gente começou a incluir isso nela. Só que ela falava assim, mas aqui em Lages é horrível, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E eu tinha muita proposta. Daí ela falou, eu não tenho coragem de mandar mensagem pra pedir parceria pra alguém, porque a pessoa vai que a pessoa me diz não. E eu sou uma pessoa que, tipo assim, cara, eu sou muito de boas pra isso. Porque o não eu já tenho, gente. Eu não tenho problema nenhum. Eu vou lá, converso. Eu sou muito de boa com isso. E aí eu falei, mas com quem você quer fechar parceria? Eu queria fechar parceria com uma academia, com uma manicure, com não sei o que. Então deixa pra mim. Então tá, eu ia, negociava a parceria pra mim e pra ela. Eu negociava, chegava, não, eu queria uma parceria pra mim e pra essa minha prima aqui, ó. Ela tem, assim, ó, o Instagram dela é ótimo, ela veio lá de São Paulo e tal, ela foi pra China. Eu lembro que eu era, tipo, assessora, assim, ela já foi pra China, ela já foi pra tal lugar, não sei o que, ó, top. E aí, se fechava. Eu nem queria, gente, eu não gosto de fazer unha toda semana, pois eu fechei pra fazer unha toda semana e daí ia com ela. E eu acho que isso me abriu muito, sabe, pras coisas. Eu, tipo, vi que, não, cara, dá pra fazer. E aí fui indo. Eu digo que foi muito espontâneo, sabe? Fui indo. E aí, quando eu comecei, eu decidi que eu ia... Não, vou fazer marketing. Eu tava fazendo psicologia e falei, não, mas eu vou fazer marketing
à distância. E aí comecei a fazer marketing à distância. E fazendo marketing à distância, eu falei assim, eu podia ser social media, porque eu sou muito criativa, então eu posso ajudar empresas, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu queria ser social media de uma empresa só, porque daí eu vou ser muito melhor para aquela empresa do que fazer para várias. Sim. Olhe bem, Sim, foi do... a roda da história, a roda, o leque, né? E aí eu peguei e lembro que entrei em contato com uma empresa, que uma amiga minha já trabalhava eu digo que é o meu melhor chefe, tá? Melhor chefe que eu já tive. Roger, é dono da Dalmobile. E ele era dono da Bianco. E aí eu um dia conheci ele lá e tal, e daí a gente conversando, ele precisava de alguém pra ser um faz-tudo dentro da loja dele. No caso, ele não queria uma social media, ele queria um faz-tudo. E eu queria vender o social media, mas eu disse assim, se você pudesse ser meio período e tal. E eu tava 1 ano sem trabalhar, porque depois que eu saí da Flex, eu guardei dinheiro e eu disse, eu vou ficar 1 ano de molho. 1 ano sabático. Não, olha ela. Um dia eu chego lá. Né? Mas... E todo mundo fala mal da Flex, eu trabalhei 3 anos e eu amava, tá? Vendi horrores. Aí tá, beleza, entrei na loja e... precisasse limpar, eu tava limpando. Precisasse atender, eu tava atendendo. Aprendi de todos, aprendi dos planejados, aprendi de tudo. E aí tá, beleza. Pra mim eu tava suave, porque eu tava bem longe das coisas de moda e tudo. E eu disse, nossa, tô bem aqui, é isso aqui mesmo, comunicação e tal. E aí o Roger, tipo, não, quer mexer no Instagram da loja pra mexer. Então tá bom, então agora eu vou mexer. E aí eu comecei a mexer, tanto que a gente foi muito bom. A diferença foi gritante, porque ele trabalhava 3 anos com empresa. E as empresas, tipo... faziam assim, iam lá fazer alguma coisa, depois ficavam 3 meses sem ir. Sim. E ele pagando todo mês aquilo, todos, sabe? Né? Um padrão. É a mesma coisa pra todas as empresas. E aí sei que deu uma diferença bem grande que a fábrica, porque eles são uma franquia fábrica, entrou em contato elogiando, sabe? Perguntando que empresa que tava cuidando, né? Eu, louca de faceira. Só que aí ele era muito flexível comigo, o Roger. E aí eu, tipo, me surgiu a oportunidade de fazer trabalhos, e eu trabalhava meio período lá. Então, às vezes, em vez de eu ir de manhã, eu ia de tarde, a gente combinava, eu ia de tarde pra cumprir meu horário e tal. E ia numa loja fazer tal coisa, ia fazendo outra... Comecei a me abrir pra aquilo, porque eu disse, é um extra? Tô ganhando um dinheirinho extra. Esse aqui não é meu trabalho, eu tô fazendo outro negócio. Sim. Daí, esse aqui é um extra. E daí, comecei a me abrir, assim. Foram surgindo muitas oportunidades, foi realmente se abrindo as portas, sabe? E eu digo que ele foi o meu melhor chefe, porque ele me incentivou muito. Então, às vezes eu disse, não, mas eu não vou. E ele sabia, ele dizia, não, vai sim, vá lá, faça, volte aqui, não precisa vir hoje, tipo, várias vezes assim, sabe? Porque ele sabia que eu cumpria também com a minha parte. E... Então, assim, ele investiu bastante em mim, e aí eu comecei a fazer. Só que aí, eu me sentia burra. Como assim, mãe, burra? Assim, é que as pessoas me relacionavam com isso. E eu sempre estudei muito. Mas as pessoas olhavam pra mim e tinha... por que chamaram a Mayara pra minha loja? Porque ela é bonita. Ela é loira, bonitinha. Eu chamei ela pra minha loja aqui. Vai ficar bonitinha as fotos. Era isso. Sim. E aí eu falei, nossa, eu entrego só isso pra uma empresa, pra uma loja. Só um corpo. Nossa, cara. Bonito. E daí eu falava, eu estudo marketing. Tá bom. Faz as fotinhas aqui. Deu, sim. Não. Então eu vou procurar uma outra coisa. E aí eu achei o curso de consultoria de imagem, moda, imagem e estilo. E fiz. Ele é um curso muito bom, assim, eu porque vou ele só roubar um doce aqui. Pode roubar, uma delícia. Eu tô... e aí eu lembro que, tipo, ele é um curso muito rápido, né? Ele não te dá Ele não é uma faculdade de moda, né? Ele não te dá essa estrutura real. Por isso que eu sempre falo, assim, que eu prefiro muito mais a consultoria de imagem do que a consultoria de moda em si. Porque pra você estudar moda, você tem que ir muito mais a fundo, sabe? E ele é um curso muito rápido. Sabe? Ele me deu um conhecimento, um pouco de história da moda, né? Uma parte curta. Aí ele te ensina a identificar tipo de corpo, coloração. Ele te ensina várias coisinhas, só que tudo assim, muito desse tamanho. Então, depois que eu terminei o curso, eu disse, não, então... Você fez que faculdade mesmo? Fiz moda. Moda mesmo. Design de moda. Que é bem mais profundo. Tá. Isso. E aí, quando eu saí de lá, só que é bem legal, assim. Por quê? Porque é algo que a gente precisa muito dia a dia. Sim. E não percebe. Então, quando eu saí de lá, eu disse, não, eu quero buscar mais, porque eu tinha tido um conhecimento, mas muito raso. Então, eu fui e fiz mais cursos. Aqui em Lages, a gente tem pouco, assim, nessa área, né? Não tem a faculdade aqui disponível, tem na FURB, mais perto.
Mas eu achei muito curso bom online, né? Então eu comecei a fazer alguns online. E aí foi onde eu me identifiquei que eu não precisaria, que havia uma diferença muito grande, né? Do que a minha mãe foi, do que a minha mãe viveu, pra história que eu iria trilhar. Sim. Então, eu identifiquei coisas, vi coisas que eu me identificava mais e coisas que eu não faziam parte de mim. Uma delas foi, eu gosto de moda. Mas eu gosto muito mais da parte de imagem. O que transmite a tua imagem? Sim. Então, eu não vou focar tanto nisso. Eu vou focar nisso aqui. Porque quando às vezes a gente quer focar em tudo, a gente não é bom em nada, né? Sim, é uma área muito... Isso. Então, tipo, foi um norte pra mim. Foi muito bom mesmo, porque eu consegui aplicar isso na minha vida, principalmente, pra mim me conhecer, saber quem eu era, identificar esses pontos. Sim. Tirar aquele trauminha de, tipo assim, não vou trabalhar com isso, vou fechar completamente isso, porque a gente às vezes é assim, né? Sim. Isso aqui não foi bom pra tal pessoa, então não vai ser bom pra mim. Não, cara, cada um tem a sua vivência, né? Sim. E hoje eu não atuo prestando a consultoria pra cliente final, né? Mas eu entrego um trabalho diferente pras empresas. Por quê? Sim. O que acontece? Hoje, não é só empresa relacionada à moda, mas a gente pega empresas que elas estão completamente assim, sem rumo. E elas querem uma divulgação. Eu não entrego hoje mais uma divulgação avulsa. Então, a empresa vem falar comigo, a gente faz análise de perfil, faz análise de identidade, vê se conecta com o que eu tenho, com quem eu sou e com o meu público, para daí a gente trabalhar junto. Outro ponto. Às vezes, tem muita empresa que chega para mim e quer uma coisa de imediato. E não, é uma construção. Né? Então, isso eu consigo entregar de uma forma diferente. A minha capacitação em relação a marketing, a minha capacitação em relação à consultoria de imagem, faz com que eu trabalhe dentro da imagem da empresa. A gente pegou agora por último, que foi uma experiência bem legal, que foi uma ótica. Tipo, eles não tinham nenhuma identidade visual. E eles estão há anos no mercado. Então, tipo, eles sabiam, mas eles não conseguiam transmitir. Sim. Então, a gente fez toda uma reestruturação para eles, né? Coisas que as pessoas às vezes não vê. Sim. Tipo, a Mayara falou e divulgou tua loja. Não. Semanas que a gente fez toda uma reestruturação pra eles, pra daí a gente fazer uma divulgação. E aquela divulgação ter algum ponto final. Legal. Porque é muito claro, sabe, pra mim. Vi muito isso em Lages. Tinha muita gente trabalhando bem. Mas eu não queria ser a pessoa que ia lá na loja e que a pessoa me pagava pra mim ir lá 1 horinha dar uma passada. Visita de médico. Sim. Tipo, eu gosto de criar uma conexão com os clientes que eu trabalho. Então, hoje eu sinto que eu vou lá, eu sento, eles já sabem, eles já estão me esperando com o café. Tipo, típico. Eu chego lá, eles já estão me esperando com o café. Esperando com pergunta, eles já querem tirar dúvida. Mas isso então é um diferencial, assim, de você entrar dentro da marca e não só chegar lá e fazer um provador. Que nem você fez o teu primeiro provador. No caso. Tá, o que tem por trás dessa roupa? O que vai fazer comprar essa roupa? E achar o equilíbrio, porque eu pensava... Aí entrou também o equilíbrio. Porque como eu tinha conhecimento de tecido, de caimento, de modelagem da minha mãe, aí eu comecei a tentar colocar isso dentro do provador. Só que também não dá pra... Porque o quê? Ai, gente, esse aqui é um Zibeline. Aí, tipo, as pessoas, o que é o Zibeline? Sim, às vezes, o que eu quero saber se é um Zibeline ou não? O que é? Esse aqui é uma malha jersey. Tá, o que é isso aí? Sim. Então, eu comecei, tipo, não. Então, como é que eu vou fazer com que a pessoa que tá em casa entenda o que eu tô falando? Ah, gente, é uma malha. Sabe o que é uma malha? Aquele tecido, assim, bem levinho, que tem caimento, que não sei o quê. Então, tipo... Faz a pessoa sentir o que é. E eu ouvi muitos comentários relacionados a isso. Tipo, de as meninas falarem pra mim assim, e chegarem na loja, e depois a lojista falar pra mim: nossa, a menina veio aqui porque ela disse que queria sentir essa calça, porque você falou assim, que essa calça era um jeans que tinha toque de moletom. A menina foi pra sentir isso. Olha que engraçado. Legal, que legal. E eu nem lembrava que eu tinha falado isso. Eu disse, meu Deus, que merda Elas que eu falei, realmente né? prestam atenção. Mas é a menina que foi lá e dela disse, não, realmente tem um toque de moletom. E a menina levou o jeans porque tinha toque de moletom. Isso é um diferencial muito bom. Mas é assim, né? As pessoas acham que às vezes a gente trabalha com moda, elas falam assim, ai, vem cá, me dá umas dicas de moda. Eu falo, eu não dou dica, gente. Meu trabalho é outro. É outra função. Então, a moda, às vezes, a gente tem ela como, ai, vem cá, amiga, me dá uma dica. Ai, que cor que fica legal. Mas, na verdade, não. A moda é como se fosse um médico, né? Que tem existem várias especialidades. E eu passei também por muito disso. De, ai, vem cá, Ana.
fazer me dá uma dica aí do que vai ser no inverno. Cara, me perdia. Não é uma coisa que eu estudava no cotidiano. Não estudava. Então, às vezes, as pessoas têm esse conceito. Vem cá, me dá uma dica de moda. Mas, na verdade, não. Tem a influenciadora, tem a consultora, tem a estilista, tem a pessoa, tem o técnico de modelagem. Então, é um campo muito grande. Qualquer outra área que dá pra você. Nossa, eu lembro que eu me frustrei muito com os croquis. Porque eu sempre fui horrível. Gente, eu reprovei em artes. Desenho não é pra você. Não, é sério. Eu fiz... Como é que é o nome daquilo que a gente fazia na escola quando reprovava? Tinha uma segunda chance, né? Não era recuperação. Passava o ano e você tinha reprovado e você fazia... Não. No outro ano, você pagava aquilo lá que você tinha reprovado. Eu sei que teve isso no governo uma vez, que eu adorei. Porque foi a minha salvação. Uma recuperação. Mas era outro nome, eu não lembro como é que era o nome, mas você fazia... Eu sei que nas férias você fazia aquilo. Eu reprovei em artes, gente, em artes, porque eu era muito ruim. Muito ruim. Meus desenhos era boneca palito. E aí, quando eu cheguei pra fazer os benditos do croquis, eu disse nunca que eu vou... Nunca. Design de moda realmente não é pra mim. Não é pra mim. Ai, gente, eu acho que agora a gente conversou bastante. Super. Acho que a gente fala das patrocinadoras, né? Cara, muito chique. Tá muito chique isso aí. Não, olha. Tá, vamos lá. Uma das nossas patrocinadoras e das primeiras que entrou em contato com a gente foi a Vanessa Godoy. Eu fico muito feliz da gente ter empresários aqui na cidade com projetos tão diferentes e importantes. E a Vanessa, ela entrou nessa com a gente, então a gente quer muito que vocês conheçam o trabalho dela. Principalmente as mamães conheçam o trabalho dela. Eu adorei o trabalho da Vanessa que ela faz. É um projeto muito diferente com as crianças. Uhum. A Vanessa é teacher, ela tem a English Up School. É uma escola especializada para crianças a partir de 1 ano de idade. São aulas individualizadas para atender esse público e são em 2 formatos de atendimento, a domicílio e nas salas que ela tem no Shopping Gemini. E a Vanessa tá com um novo projeto que se chama Kids Station, onde as crianças aprendem inglês através de projetos. Então, projetos de culinária, meditação, que as crianças coloquem em prática mesmo o inglês. E um dos benefícios da gente aprender, né? Se eu tivesse aprendido inglês desde cedo, eu estaria muito feliz, a gente. É que é muito mais fácil você aprender inglês quando você é criança. E isso te facilita, assim, em muitas coisas na sua vida. Então, fica aí à disposição o trabalho da Vanessa, que é importantíssimo para as crianças. Exatamente. E também a gente uma das nossas patrocinadoras é a Layara Rapers. A Layara, ela tem uma loja de roupa feminina com peças de qualidade super estilosas, que inclusive estamos usando a roupa dela. Gente, eu já quero pra mim essa. Eu também. Já não vou tirar do corpo. Então tem muitos modelos lindos, né? A Layara, ela também é consultora de imagem e quando você vai comprar dela, ela já... Você não tá levando só uma peça, né? Você tá levando um conhecimento, porque ela te auxilia na hora de montar o seu look de acordo com o seu padrão e com o seu estilo, com o seu gosto. Uma coisa que a Layara faz é que você não compra só mais uma roupa. Então, você vai lá e ela te diz o que é bom pra você. Você não vai levar uma peça que ela só quer te vender pra ficar no guarda-roupa. Ela quer que você sinta essa peça. Isso. Além do horário comercial, a Layara também atende com horário marcado, né? Então, se você tem a sua agenda lotada ou surgiu um compromisso de última hora, lembre da Layara, gente. Uhum. E hoje nós tivemos também a Dona Gula com os docinhos aqui que vão estar com a gente por muito tempo ainda. Então, a Dona Gula trabalha com doces artesanais e que transmitem muita felicidade. Inclusive, comi e já me deu um alívio aqui. Eu vou experimentar essa E no final, a gente recheada. vai comer muito mais. Nós temos algumas perguntas para vocês que vieram do público. Ai, meu Deus, medo. Eu vou fazer as primeiras perguntas para Ana, depois a Lu faz para a Mai. Ana, qual a sensação de reviver a festa do Pinhão e tentar inovar nos vestidos todo ano? Qual é essa sensação, assim, de todo ano, né? Pelo menos muitos anos ter que participar disso. Na verdade, a sensação de um trabalho bem feito vem no outro ano, quando as meninas do ano anterior entram na passarela para entregar as faixas e as coroas. Daí eu vejo assim e falo, nossa, cara, esse vestido ele era bonito mesmo. Porque a gente trabalha tanto, né? Tanto, fica em cima tanto e a gente vê tanto que no fim a gente acha bonito. Mas daí a gente esquece e no outro ano a gente... Eu sempre falo, fizemos pela mas primeira esse vez. vestido, ele é muito bonito. Que legal.
Tem mais duas, tá? Ana, já se sentiu pressionada a trabalhar com moda por conta da família? Já. Já. Mas não é uma cobrança... Já me senti mal algumas vezes, mas hoje é uma cobrança que eu entendo que é realmente pelo lado profissional. Sim. Mas há muitas maneiras de contornar isso, né? Sim. E a gente vai trabalhando, vai conversando. E eu acho que o diálogo dentro da nossa empresa ele é muito aberto. E eu acho que isso facilita pra gente trabalhar bem, feliz, contente. Sim. A gente, se antes, né, quando eu falei que existia uma pressão antes da minha mãe, eu tenho a Rô, que é uma funcionária, a Rosângela, que é uma funcionária mais antiga lá na empresa. E ela entrou, o primeiro ano que ela entrou, ela falou, nossa, meu sonho é fazer o vestido da festa do Pinhão, porque eu acho lindo. E hoje ela tá lá com a gente, fazendo vários e vários, né, vestidos da melhor forma possível. E antigamente a dona Beli era mais braba. E daí teve uma noite que eu e a Rô, a gente ficou. Foi no ano da Jesuelen. Que era preto com rendas douradas. Daí ela pegou... A gente tava... Tipo, era de madrugadão, assim. A gente tinha que entregar o vestido, tipo, 6 da manhã. E a gente tava trabalhando. E a dona Beli tava na produção. E eu e a Rô tava... Na época era no antigo endereço. Não tinha outra parte nova. E a dona Beli falava... Pare de rir! Vamos trabalhar! E daí esse ano a gente leva tudo na esportiva. Daí eu ia rodando risada esse ano. E daí a Rô falou, ó, cadê a dona Beli, a diretora? Que não tá falando pra gente ficar quieta. Já entrou na onda. Já, e é muito leve, assim. Mas lógico, existem as cobranças. E a minha cobrança realmente vem dentro do carro. Quando a gente tá indo pra casa. Porque daí a gente não se vê. Sim. Daí ela vem. E daí eu tenho que ter a memória pra guardar tudo pra chegar no outro dia e poder ajudar pra fazer. Perfeito. Vamos Pode lá. ser? Mai, qual é o seu maior gatilho no mundo digital? Gatilho? Qual é o seu maior gatilho no mundo digital? Assim, de ser de alguma dificuldade ou algum ponto positivo, assim, que te leve adiante. Eu acho que a minha dificuldade, assim, que eu poderia dizer, seria o cuidado para você não perder a incoerência, porque eu acho que é muito importante você manter ela, né? Não se vender por dinheiro, ou por visibilidade, ou por ego, né? Então, é uma das coisas, assim, que eu cuido muito, muito, muito mesmo. Quais marcas eu vou trabalhar, com o que eu vou vincular, quais são os meus princípios, valores, o que eu acredito, né? Não se levar Então, só por... eu sei porque, assim, a gente... Hoje eu recusei propostas que poderiam ter me levado a outro patamar por não fechar com aquilo que eu acredito. Então, uma delas foi relacionada à minha mãe. Então, a minha mãe hoje, ela ainda trabalha com alfaiataria e não é valorizada nessa área, né? Então, ela trabalha em facção, né, de alfaiataria. Então, quanto eles vendem por R$700, aquele blazer, ela ganha 30, né, pra fazer ele. Então, não seria coerente da minha parte trabalhar com uma rede que faz isso, né? Que presta esse tipo de trabalho. Então, hoje é uma dos maiores cuidados meus. Legal. Sobre as leoas, o projeto continua? Continua, o projeto continua. Até, não sei se eu posso abrir isso aqui, mas elas estão passando por uma dificuldade, o projeto, né? Porque... Eu não posso citar nomes, assim, mas a liga, vamos dizer, está dificultando os jogos serem lajes, né? E isso, por tabela, é bem ruim para elas, porque tem acaba... custo, né? Isso acaba. E o projeto, ele é mantido muito, grande parte dele, né? Os patrocínios, eles vêm da lei do incentivo. E elas estão sem recebimento dessa lei, porque com a troca de governo, ele está passando por eu não lembro qual é a palavra. Mas ele passa um reajuste, sabe? Então, até isso acontecer, essa lei do incentivo não chegou na conta. Então, as meninas estão sem receber e tudo mais. Então, a gente precisa realmente tentar trazer bastante gente pro ginásio para animar os Patrocinadores, para que eles realmente continuem ajudando o time. E uma coisa que eu também não sei se eu podia contar, mas foi aprovado para ser feito, já tá bem
já tá... Se o projeto continuar, né? Se der tudo certo, como a gente espera. Se o projeto continuar, vai ter um ginásio que é do lado ali do Jones Minoso, naquele terreno entre Uniplac e Jones Minoso, vai ter o ginásio das Leoas da Serra. Ai, que legal. E ele vai ser completamente voltado para que a gente consiga Seguir em frente. colocar ações sociais para mulheres, né? Então, vai ser um lugar onde a gente vai poder reunir as escolinhas. Sim, Então, é legal. uma das coisas que eu tive em reunião essa semana com o Maurício, a gente estava conversando. Que mesmo que um dia o projeto das Leoas em si, profissional, acabe, a gente não queria que as escolinhas acabassem. Sim. Então, a ideia é tentar manter o projeto de Leoas profissional, pelo menos até esse ginásio ficar pronto, para que as meninas da escolinha, que viveram esse sonho, tem meninas que estão lá há muito tempo vivendo esse sonho, e com a esperança de que um dia elas vão jogar nas Leoas para poder fazer faculdade Sim. na Uniplac. Ai, sabe? olha Que só. legal. Então, gente. que não tem essa esperança, Sim, sabe? Eu sim. nunca vou poder cursar a faculdade, mas agora nas escolinhas das Leoas eu vou posso. poder. Sim. Então, para que a gente não destrua esse sonho, Continue, né? Então. Que legal, Que muito legal. bom saber. Espero todo mundo lá. Bom, já que a gente tá com pouco tempo, muito pouco Muito tempo, pouco tempo. eu vou só fazer um dos quadros com vocês, que a gente Ai, falou meu demais. E quero que vocês respondam com uma palavra as perguntas, tá bom? Bem de frente com o Gabi. Isso! Adoro! Agora tenho de frente com a blogueirinha. Já é muito bom. Vamos lá, então. Um sonho. Difícil. É difícil porque meus sonhos já realizei. Eu tava pensando nessa pergunta esses dias. É? O que eu vou idealizar pra daqui 3, 5 anos? Alguma coisa aleatória, então, que você tem um sonho. Um sonho, então vou realizar esse sonho. Vou assistir a Lana Del Rey ao vivaço. Ai, que ótimo. Ah, legal. Já vou, esse sonho eu já Ótimo. vou realizar Que bom, semana que que bom. vem. Então, Legal. E você, Mai? Minha marca. Bom saber, ó. Jogamos aí na roda, Aham. galera. O maior medo? perder meus pais. É o meu maior medo. Realmente. Mas já tenho um plano de ação também. Meu Deus do céu. E você, Mai? Meu Deus, gente. Medo. Faz que nem a Ludmilla cair de moto e ralar. Já viram essa? Gente, tudo bom. Então, gente. Então, gente. Ai, meu maior medo. Frustrar os meus pais, eu acho que talvez seja isso. Apesar de que eu medo frustro às vezes, mas, Não, né? Mas mas- eu não quero uma frustração grande, pra sabe? eles. Muito Aham. difícil de superar. Sim. Bom, Acabou. acho que sim. já estamos agora Foi tão bom que a gente... O Silvio tem que ir embora pra casa. 1h30 de gravação. Olha, nossa, gente, Meu bem Deus, tranquilo. Acho que a gente vem mais nossa. cedo na próxima. Aham, eu acho que sim. Ai, gente, a gente tinha mais quadros, mas como a gente não tem tempo, vocês voltam outra vez. Com pra certeza. A gente gente fazer volta. esse Parte quadro. 2, E parte falar 2. sobre muitas outras coisas, mas a gente quer agradecer muito que vocês contaram uma parte da história de vocês, né? A gente fala muito sobre trabalho, mas é a maior parte, né? A maior parte da nossa vida é trabalhando, mas fala muito sobre a gente, né? Então eu quero muito agradecer vocês. Nossa, de coração mesmo, né, sabe? Porque quando a gente teve a ideia, assim, e ela ficou por um tempo guardadinha, né, numa gaveta, e depois aninho a gente voltou de novo com a ideia e vamos, acho que depois do SW ali, né, tava com Sim. aquela... E vamos, e vocês também abraçaram a causa junto com a gente, né, foram as primeiras. Então, muito obrigada mesmo. Por ter Ai, vindo. Obrigada, difícil foi uma dizer não. honra. É difícil. Eu manejei minha agenda. Sim, ai, muito Aham, obrigada. Muito obrigada. obrigada. Mas vim. Mas foi muito importante É porque a gente pra sabe nós. que todo mundo tem seus compromissos, Sim, o dia é sim. corrido, então se tirarem pra estar aqui, esse horário é bem, bem importante Sim. pra gente também. Ai, obrigada, menina. Foi Obrigada, muito meninas. bom, muito bom. Muito obrigada pelo Arrasou. convite. Tchau, gente! Tchau!